Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 29, Ação e Reação, segundo capítulo, comentários do instrutor Druso, né, a equipe de irmãos no departamento Mansão Paz, onde encontra-se presente Hilário e também nosso irmão André Luiz. Então esse capítulo ele é um pouquinho assim, ele é grande, né? Um amigo meu, ele comentou comigo: Luiz, mas você demora demais. Eu falei: mas você acha que eu demoro demais? Ele falou: eu acho. Nós somos assim, íntimos. Eu falei: mas você acha que eu demoro demais? Você demora demais nos comentários. Eu falei: mas o objetivo é esse, é esmiuçar, por isso que o nosso trabalho chama esmiuçamento. Então, enquanto houver matéria, a gente comenta sim. Então, vejamos, eu ainda disse a ele, esses livros são muito complexos, não há como esmiuçar 100%. Eu falei para ele mais ou menos assim: olha, o que eu estou falando ali nesses vídeos é uma pinceladazinha, é uma coisa muito insignificante. No entanto, você observa, eu nem peço para as pessoas curtir, eu não peço para as pessoas divulgar. O meu interesse não é aparecer. Não é aparecer. E se um dia algum, eu falei para ele assim, se um dia algum vídeo nosso, por exemplo, se destacar ao ponto de quererem me ressarcir, eu peço que o Google, né, o YouTube, eles mesmos façam o que eles quiserem com esse dinheiro para lá. Não entram em contato comigo. Então isso já tem isso que eu estou dizendo aqui para você, telespectador, é um alerta até para o YouTube. Ah, por que um alerta? Porque o dia que eles perceber que algum vídeo nosso, né, alcançou um índice assim enorme, nem entra em contato comigo. Faço o que eles quiserem com esse dinheiro para lá. Eu não estou aqui para aparecer, né? Então, se entrar em contato comigo, eu bloqueio até o YouTube, se eu quiser. É um direito meu, Ora, né? Então, Druso, ele continua dizendo assim para os amigos todos ali presentes: disponhamos-nos a desculpar os que nos ofenderam, com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vítimas. Nós já lemos até aqui e já esclarecemos até aqui. Vamos para o próximo vídeo, a sequência. Então, Druso continua assim: cultivando a oração com serviço ao próximo. Cultivando a oração com serviço ao próximo, com serviço. Olha que interessante. Com serviço. Então nós temos que ser útil, né? Muitas pessoas ajoelham em cima dos caroços de milho e reza, mas é uma oração sem ação. E você já parou para observar que no termo oração existe ação? Isso significa orar e ação. Orar e ação. É igual, por exemplo, a fé. A fé não raciocinada é uma fé nula. A fé não associada à caridade é uma fé morta. Então é preciso estar associada. Então vejamos: cultivando a oração
com serviço ao próximo, não é nem em serviço, é com serviço. Reconheçamos na dificuldade. Nós reconhecemos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia. A dificuldade é um gênio bom que nos auxilia. Desde que cultivando a oração em serviço ao próximo. Pois você cultivando a oração com serviço ao próximo, você consegue entender, né, que as dificuldades, de certa forma, é o gênio bom que nos auxilia. A dificuldade, o aperto, as intempéries. Então, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Só pensando da seguinte forma. Você é responsável por levar cesta básica a uma determinada pessoa. Não é verdade? Então vamos pensar assim. 6, 8 quarteirões da tua casa, tem uma família que todo mês você leva uma cesta básica lá para aquela família. Então, hoje é dia de você levar a cesta básica. Só que está chovendo demais. Está chovendo demais. Aí você pensa assim, chuva para mim não é problema, porque eu tenho meu carrinho. Beleza? Só que a hora que você entra dentro do teu carro, com aquela cesta básica para levar para aquela família, você dá partida. Acabou a bateria. E o carro não pega na partida. Tem pessoas que pensam assim, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu levo essa cesta básica para essa pessoa. Aí eu te faço a seguinte pergunta. A fome espera? Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, não. Você sabe por quê? Porque eu não tenho vergonha de te dizer uma coisa aqui. Às vezes muitas pessoas não têm coragem de dizer o que eu digo aqui. Se eu disser para você que eu já pedi esmola de porta em porta para me comer, você não vai acreditar. E é um direito teu não acreditar. Eu não estou dizendo isso aqui para te comover. Eu estou dizendo isso aqui para te mostrar o quanto nós somos verdadeiros, nós somos autênticos. Nós não estamos aqui para fazer graça para ninguém. Então veja bem, crime seria matar, seria roubar da sociedade, seria pedofilia. Você entendeu? Enfim, tem outros tipos de crime aí que eu não vou citar para não parecer que é apologia. Mas pedir esmola, isso não é defeito não, meu bem. Agora, para aquelas pessoas orgulhosas, isso é um defeito terrível. E eu sei que o meu patrão me punha para pedir esmola. Eu saía, eu tinha 14 anos de idade, eu saía e eu pedia esmola, sim. Porque se eu não pedisse, obviamente ele me batia demais e às vezes ele podia até me deixar sem comida naquela noite. E eu saía, pedia esmola, ganhava demais das pessoas, não sei por qual motivo, graças a Deus. Só que na hora da janta, o patrão fazia a janta e todo mundo jantava e ele não permitia que eu me jantasse, né, que eu jantasse. E ele me trancava no quarto e ainda me espancava. E eu passava a noite toda sem comida. No outro dia de manhã, ele me soltava para a gente ir para o trabalho. E quando ele abria a porta, eu corria e abraçava ele e beijava ele. Eu tinha o hábito de beijar a mão dele. E ele não deixava eu tomar café de manhã.
E eu agradava ele o dia todo para poder ele deixar eu almoçar. E às vezes tinha dia que ele não deixava eu almoçar. Aí você pode me dizer assim, mas por que ele agia dessa forma comigo? Porque eu merecia. Porque eu precisei ser tratado daquela forma. Eu precisei que alguém agisse com energia. Fosse enérgico, com amor comigo. Naquela fase de 14, 15, 13 anos, esse período aqui na Terra é o período que os pais e os responsáveis por outros seres aqui na Terra, como esse senhor era responsável por mim, essas pessoas têm que agir enérgico, com amor, porque ele era enérgico comigo, mas com amor, porque ele me deixava eu 1 dia, 2 dias sem comida, mas no 3º dia ele me dava o de comer. Ele me batia. Mas por que ele te batia? Porque ele tinha dons mediúnicos, ele tinha faculdades mediúnicas, só que ele não sabia. E as trevas atuavam nele para poder me esfolar. Mas eu agradeço a Deus. No entanto, ele desencarnou. Depois de alguns anos, nós estivemos na região onde ele se encontrava, Umbralina. Nós tivemos a oportunidade de socorrê-lo. Hoje ele está muito bem no plano espiritual. E se eu disser para você que eu tenho um amor imenso nesse homem, você não acredita. Eu agradeço todos os dias que eu me lembro, né? Quando eu me lembro. O que eu passei na mão dele. Porque se não fosse ele... você acha que eu estaria aqui gravando, gente? Falando de Deus, de Jesus, reencarnação, redimissão. Vocês acham? Gente, vamos botar na cabeça. Médium não presta. Médium não é flor que se cheire. Não dê asa para médium. Porque esse bicho não presta. Esse bicho não presta. Nós aqui nos encontramos na Terra na condição de médios sensitivos, né, mais sensitivos, justamente devido muito ter errado em existências passadas. Então, ou o indivíduo vem pelo amor, ou vem pela dor. Mas que médio é flor que se cheira, não é não. Não pense porque médio recebe Euribarçanu, Bezerra de Menezes e tal, que é santo. Não, não. Esses médios que mais se destaca, a ficha deles é a que menos tem valor. São os médios que menos presta em matéria de evolução. Foram aqueles seres que mais se desgraçou e que mais desgraçou com a vida dos outros em existências passadas. Por isso, a esses que aqui hoje em dia se destacam, está sendo oferecido a última oportunidade no trabalho. Então não façamos gracinha. Espiritismo não é brincadeira, não. Eu vejo tanta gente brincando no espiritismo, na atualidade 2025, que eu penso assim, o dia que eles acordar, né? Então, a dificuldade, segundo Druz aqui, ele está certo, segundo não, ele está dizendo e realmente é verdade. A dificuldade é o gênio bom que nos auxilia. A dor, o sofrimento. Você está me vendo aqui, nesse áudio. Você tem noção, com todo respeito à colocação, você tem noção da dor terrível que eu me encontro com ela nos meus ciáticos, na minha coluna, hérnia de disco, Parkinson, dores nas articulações do pescoço, dores nas vértebras da coluna, enrijecimento no pescoço. Eu estou aqui com a dor terrível. Mas veja bem, ela não consegue me calar. Eu não posso me dar o luxo de deitar e pensar assim, estou com dor, então eu não vou
gravar. Então, dando sequência no assunto do carro. A pessoa pega, tenta dar partida no carro, não pega porque tá sem bateria. Tá bom. Aí a pessoa pensa, eu vou deixar para amanhã. Porque hoje está chovendo, amanhã eu levo essa cesta básica para aquela pessoa. Como eu disse, a fome não espera. Agora veja bem. Se a pessoa realmente ela é sincera no que faz, se realmente ela se preocupa com o próximo, você sabe o que ela faz? Ela esquece o carro dela, ela entra para dentro de casa, ela bota aqueles alimentos todos em uma sacola, bota em um ombro de cá, num ombro de cá, que são alças, e ela pega uma sombrinha, um guarda-chuva e vai lá e leva a cesta básica para aquela pessoa que ela tem compromisso. Embaixo de chuva. Quantos milhões de pessoas deixam de ir à casa espírita no dia que está de chuva, está chovendo? Eu não vou à casa espírita hoje porque está chovendo, eu vou molhar. São tantas desculpas. É engraçado que as pessoas arrumam desculpa para tudo. Para tudo. Se tratando dos desígnios de Deus. Mas quando é para fazer sexo, para casar, ir para uma festa, um churrasco, tá todo mundo de prontidão. Hoje é hoje, então nós vamos aproveitar o máximo. Então olha só, cultivando a oração com o serviço ao próximo, reconheçamos na dificuldade o gênio. Reconheçamos na dificuldade o gênio. Bom que nos auxilia a desafiar-nos ao maior esforço. A doença, a dor, a dificuldade, as intempéries são bênçãos que só conseguimos enxergar quando cultivando a oração com serviço ao próximo. Fora disso, a gente não se preocupa. Reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhemos, continua Druso, nas províncias de terra, nas províncias de treva e dor que nos rodeiam, o socorro da prece e o concurso do braço fraternal, preparando o regresso ao campo de luta, o plano carnal, em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal. Tá vendo só? Através de um corpo novo, né? O Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal e replantar o bem. Não é que nós esquecemos o mal, porque não se esquece aquilo que se encontra ali registrado. Não se esquece. Mas é preciso entender que a partir do momento que você quita aquela dívida, a tua consciência se liberta daquele fato. Você entendeu? Então vamos ver se você consegue entender. Eu contraio uma dívida. Por exemplo, eu peço um dinheiro emprestado para você. Eu peço 5 mil reais para você. Só para você entender. Eu tenho que contar dessa forma para você entender. Eu te peço 5 mil reais. E eu tenho que te pagar daqui 30 dias. Só que vem lá as dificuldades. E 30 dias nada. 2 meses, 3 meses nada. Então daí você está pensando assim. O Luiz está me devendo.
mais cedo ou mais tarde ele vai me procurar e vai me pagar. E eu estou de cá. Enquanto eu não tiver dinheiro, eu vou correr dele. O certo seria eu chegar e conversar com você. Mas é assim que nós agimos aqui na Terra. Quase sempre nós fugimos dos nossos credores. Nós fugimos, nos fazendo de vítimas. Nós temos uma facilidade imensa para nos vitimizar. Pois bem, daqui 6 meses eu consigo esse dinheiro. E eu te procuro e te pago. Olha, estou te pagando com juros e correções monetárias. Tudo bem. Você consegue entender que eu quitei a dívida. Eu quitei a dívida. Minha consciência, a partir daquele momento, encontra-se em paz com relação àquela dívida. Mas pelo fato de mim ter contraído essa dívida um dia, ela, nos meus arquétipos, nos meus registros, ali registrada se encontra, mesmo tendo sido quitada. Porque é preciso entender uma coisa. Nunca que nós perdemos o registro de tudo aquilo que nós vivenciamos desde quando nós fomos criados por Deus, simples e ignorante, que não sabemos quando e nem como. Encontra-se no nosso registro de espírito, de princípio inteligente, o registro de todos os itens por nós vivido em todas as etapas: mineral, vegetal, animal, hominal. Encontra-se tudo registrado. Agora veja bem, quando o registro ali se encontra quitado, aquilo não nos perturba mais. Mas quando aquilo ali encontra registrado e não quitado, nós nos sentimos perturbados porque a nossa consciência nos cobra. Por isso, nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Devemos pensar bastante antes de pensar. Devemos pensar bastante antes de desejar. Devemos pensar bastante antes de falarmos. Porque depois não tem como voltar atrás mais. Não tem como voltar atrás mais. O muito que você pode fazer é reparar aquilo que você pensou, desejou e falou, mas não significa porque você quitou, reparou o que você desejou, pensou e falou, que desaparece dos teus arquétipos, que não. Lá continua registrado. O que equivale a dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, ele tem acesso ao registro de quando ele foi criado por Deus. Desde aquele momento até hoje, no nível em que ele se encontra, está tudo registrado. Como se diz o termo, é uma enciclopédia interior que não se apaga dentro da eternidade. Agora, o que nos perturba não é a dívida contraída. Veja bem, o que nos perturba não é a dívida que contraímos. O que nos perturba é a dívida não quitada. Você conseguiu entender? Essa sim. Vou repetir. O que nos perturba não é a dívida que nós contraímos. O que nos perturba é a dívida não quitada.
Pois se você quita, ali continua o registro. Só que você não sofre mais perturbação. É por aí. Por isso que devemos ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É fácil? Não. Mas vamos continuar persistindo, né? Vamos para o próximo vídeo.